Fala, meu amigo e minha amiga, como vai? Tudo bem? Então, Carlitos Teves chegando na área aqui para ajudar quem não conhece muito bem o mercado de fundos imobiliários a encontrar bons fundos, né? Como que eu faço hoje a minha seleção dos fundos, o que que eu uso de estratégia que tem dado um bom resultado para mim desde que eu comecei a investir em fundos imobiliários e que não é difícil de ser replicado, né? Enfim, a ideia é tentar ajudar a, a pescar, né? A pessoa aprender a pescar e não dar o peixe direto na mão, né? Então, assim, tem um site que eu gosto muito de acessar e me ajuda aqui a fazer essa seleção, que é o Fundos Explorer. Aqui no Fundos Explorer tem uma ferramenta muito interessante que é o ranking de fundos imobiliários, também chamado de FIIs, né? Então aqui é uma ferramenta muito legal e de forma rápida você consegue fazer um filtro rápido e encontrar fundos interessantes, né? Uma maneira que algumas pessoas que estão iniciando acabam fazendo é fazer um filtro por dividend yield, né? Que é o percentual que o fundo tem pago de, de dividendo mensal, né? Então, por exemplo, nossa, o dividendo desse daqui foi 29,05. Nossa, o preço dele é R$ 9. Nossa, a cota é R$ 9, paga 29,05. Gente, não vá nessa. Esse aqui, o DEMAC, eu não conheço ele a fundo, mas provavelmente é um fundo que está sendo diluído, né? Está sendo entregue o valor de todas as cotas, enfim. Então, assim, nunca busque somente por dividend yield, tá? Use mais filtros além disso e principalmente pesquise. Joga no YouTube, tem vários caras feras aí que fazem vídeos falando sobre alguns fundos, sobre serem bons, serem ruins, os riscos, etc. Tá? Então, assim, vamos lá, rapidamente, que normalmente eu faço, tá? Gente, é importante aqui falar o seguinte, vai do perfil de cada um, tá? Hoje eu venho aqui primeiro em setores e eu filtro os setores que, para o meu perfil, são interessantes. Tem pessoas que têm perfis diferentes. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que gosta muito de mercado de fundos logísticos, tá? Que normalmente são fundos que têm uma alta confiabilidade, normalmente os dividendos mensais deles são bem na mesma linha, é difícil ter alguma variação, né, de um mês para o outro, enfim. Só que mensalmente eles pagam um dividendo um pouco menor do que alguns outros setores, tá? Então, assim, vamos lá, poxa, eu quero investir no fundo de hospital, quero investir em residencial, enfim. Vamos fazer a simulação como se fosse fundo de logística. Então, eu cheguei aqui e filtrei por fundos logísticos, tá? Vai aparecer literalmente todos que tem aqui na bolsa hoje. Tá? Uma maneira legal de você fazer, transformar esse ranking aqui em algo que é fácil de você interpretar, é o seguinte: você vem aqui e filtra as colunas primeiro. Preço atual, super interessante de saber. Liquidez diária é mais importante ainda, já vou falar por quê. Dividendo, pode deixar, não necessariamente precisa. Dividend yield, também pode deixar, de 3 meses acumulados, não. Esse DY é dividend yield, tá? De 6 meses também não. De 12 meses acumulado é interessante, tá? Ou aqui a média de 12 meses. Mas o 12 meses acumulado também é bem interessante. No ano, não precisa em 12, porque o ano é de janeiro até agora, tá? É interessante você olhar a perspectiva de 12 meses mesmo. Variação de preço não, rentabilidade no período não é interessante agora, nem acumulada. Patrimônio líquido é super interessante. VPA, que é o valor por ação, o valor da cota patrimonial, é interessante, mas não é relevante neste momento. O PVPA é. O restante aqui, até o último, que é a quantidade de ativos, não precisa. Você pode deixar até a vacância física e financeira aqui, se for o caso de fundos de tijolo. O que são fundos de tijolo? São fundos que compraram
ativos, né, imóveis, por exemplo, um galpão logístico, um centro corporativo, né, de escritórios, imóveis residenciais, enfim. Isso são fundos de tijolos. Tem os fundos de papel, que são aqueles que investem em crédito imobiliário, que emprestam dinheiro para alguém construir alguma coisa, por exemplo, e essa pessoa que está construindo revende para outras pessoas que vão pagando para ela, que pagam o fundo imobiliário, né, o crédito imobiliário, enfim. Mas vamos lá. Então aqui a gente está olhando para o setor, o nome dos fundos aqui, preço atual. Deixa esse detalhe um pouquinho para depois, tá? Liquidez diária é super interessante a gente olhar. Por que liquidez diária? Porque isso aqui é quão fácil é você comprar e vender o fundo, mas não é o primeiro dos campos a se olhar nesse primeiro momento. O que é interessante você fazer, que eu costumo fazer? Eu venho aqui no acumulado de 12 meses. Aí eu já começo a olhar os fundos que em 12 meses pagaram um pouco mais. Tá? E daí eu começo a olhar para outros detalhes. Por exemplo, patrimônio líquido. Quanto maior o patrimônio líquido, mais confiável tende a ser o fundo. Tá? Mas não somente isso. No caso de tijolo, principalmente, mas de papel também é super relevante você olhar a quantidade de ativos. Tá? Quanto mais ativos, mais seguro. Se tem um ativo só e esse ativo fica vazio, né? O locatário pede rescisão, talvez demore algum tempo até ter o pagamento de aluguel novamente, né? Agora, quando tem mais ativos, se um rescinde o contrato, você tem os vários outros pagando aí mensalmente os aluguéis, né? Que vão virar dividendos. Então aqui, beleza, olhamos para patrimônio líquido também além do dividend yield acumulado dos 12 meses. A gente pode ter uma noção do dividend yield médio mensal, que esse aqui no caso é do último mês, tá? Mas deixa esse detalhe para depois também. Então aqui, ó, dividend yield acumulado 12 meses, patrimônio líquido quanto mais melhor. Além disso, super relevante, PVPA. O que é isso daqui? É o preço atual dividido pelo valor patrimonial do ativo. Tá? Então, por exemplo, esse aqui que está 1.0, o preço dele é literalmente o mesmo preço do valor patrimonial. Esse 0,73, por exemplo, ele está 27% mais barato no mercado hoje do que o valor patrimonial dele. Normalmente isso é ruim. Normalmente o fundo ele está com algum problema se ele está mais barato no mercado do que o valor patrimonial. Vamos lá. A gente se reuniu, eu, você, mais 8 amigos. Somos em 10, então compramos um imóvel de 100 mil reais. E colocamos esse imóvel de 100 mil reais para alugar. Então cada um em tese tem 10% desse fundo. Se todo mundo comprou igualitariamente, né? Então a cota de cada um total foi 10 mil reais. Beleza. Colocamos para alugar, cada aluguel vamos dividir equalitariamente, né? Se todo mundo pagou igualzinho. Todo mundo tem direito a 10% do valor do aluguel. Só que, de repente, alguém quer vender a sua parte. Daí essa pessoa vai lá e, ao invés de vender por 10 mil, vende a 5. Por que essa pessoa está vendendo a 5 mil? Então, aparentemente, pode ter algum problema com o imóvel, alguma coisa, enfim. Eu, particularmente, gosto de olhar quando está muito próximo a um, seja um pouquinho abaixo, mas até prefiro um pouquinho acima. Pagar um pouco mais caro. Por que pagar um pouco mais caro? Normalmente, quando a gente está pagando, quando o fundo está um pouquinho mais caro, normalmente ele está saudável, as coisas estão correndo bem e é um fundo confiável, né? Então, por exemplo, aqui o HGLG, né, que é esse segundo aqui. O HGLG é um fundo conhecido hoje como um dos melhores fundos da bolsa em qualidade de ativos, enfim, se você pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar muita coisa, muito vídeo falando bem do HGLG. Porém, o dividend dele não é dos mais altos. O que eu gosto de fazer? Poxa, eu, Carlos, né, quando tem um setor que eu gosto muito, eu tento pegar alguns fundos, tipo 5, de 5 a 10, desse mesmo setor, mas de qualidade semelhante desses fundos, de dividend yield
corporativa, enfim, vai ter estratégia de cada um, tá? Você pode dividir o seu risco dessa maneira que eu falei. Por exemplo, os fundos de papel tendem a pagar um dividend yield mensal maior. Uma forma que você tem de reduzir seu risco é pegando vários fundos de papel de qualidade semelhante, né? Alta qualidade, com bom patrimônio líquido, com a liquidez diária relativamente alta também, com PVPA próximo a 1 ou pouco mais do que 1, né? E dessa forma, escolhendo alguns ativos entre 5 e 10, você reduz o risco de algum fundo começar a performar mal, né? Que os outros tendem a compensar, e você pode manter uma taxa média mensal aí de dividend yield equilibrada. Enfim, normalmente é isso. Patrimônio líquido, então, super relevante, o dividend yield acumulado de 12 meses para facilitar a busca aqui. O PVPA próximo a 1, super relevante, e liquidez diária. Então, assim, não precisa ser expert para olhar aqui, poxa, um com 226, outro 3 mil, outro com 12. E também é interessante até ter uma ideia dessa média. Poxa, um fundo de 2 milhões, a liquidez diária dele é 40 mil, poxa, então vamos tentar achar coisas próximas. É só te falar aqui, ó, patrimônio, 39 mil, 13 mil, 9 mil, 12 mil. Poxa, esses fundos aqui, pela liquidez diária, tendem a ser fundos mais fáceis de você vender, mais fácil de você comprar, dentro de um preço próximo, assim, sabe? Você tem que fazer um spread muito grande, o spread seria a diferença do preço atual, né, de última negociação, para o preço que você vai ter que oferecer para conseguir vender. Está R$100 agora a cota, se eu colocar 99,99, será que alguém vai pagar? Às vezes não, às vezes tem alguém querendo pagar 98, sabe? Então, tem um spread de R$2. Bom, basicamente é por aí que eu faço as minhas análises. Qualquer dúvida que ficou a respeito disso, só me dá um toque. E eu vou gravar em breve